Tá gravando? Tô vendo. Estou Sim. vendo. Tô vendo também. Beleza. Então, galera, muito obrigada por vocês estarem aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre acessibilidade na perspectiva do profissional de QA. A gente já teve alguns workshops, né? Mas, assim, explicando quais são os tipos de deficiência, com a Gabi, com o Felipe. Foi maravilhoso, né? Então, eu vou trazer uma visão um pouco mais técnica, assim, de como que o QA também, ele atua nessa parte. Então, vamos lá. Sou eu, né? Eu sou a Bea, sou analista de QA Júnior e futura engenheira de qualidade de software. Estamos aí no caminho. Então, gente, eu vou começar a passar um vídeo. Esse vídeo foi muito importante, assim, para mim. Eu amo o que eu faço, eu amo ser QA. E foi através desse vídeo da Apple que despertou em mim a minha missão de vida. Então, acessibilidade do QA é a minha missão de vida. Então, eu vou passar para vocês. Tá saindo o som? Tá saindo o som, galera? Assim, Sim. Assim, People think that having a disability is a barrier. But that's not the way I see it. You can catch up with friends. ready? You can capture a moment with your family. One face, small face, focus lock. And you can start the day bright and early. You can take a trip to somewhere new. 3 miles to the summit. You can concentrate on every word of a story. A bird began to sing. Jack opened his eyes. You can take the long way home. Or edit a film like this one. When technology is designed for everyone, it lets anyone do what they love, including me. É lindo, né, gente? arrepiei, hein? Não é? Então, assim, eu entendo que a Apple ela é uma empresa que não é... O intuito não é só vender, é você ter todos ali usando. Então, como qualidade, nós não fabricamos, né? Nós fazemos os sistemas. Então, imagina ali uma pessoa que está utilizando um sistema, que está trabalhando. Então, isso muda a vida das pessoas, principalmente dessas pessoas. Então, o que é acessibilidade? Ela é a prática de fazer um produto que pode ser usado por todos, com ou sem deficiência, né? Então, aqui é mais técnico, mas eu vou explicando para vocês. Então, como que o QA, ele testa acessibilidade, né? Qual que é o norte que a gente tem para poder... Bom, por onde eu começo? É pelo endpoint, a imagem, como que funciona? Então, nós utilizamos o WCAG e o W3C. Se não me engano, a Gabi comentou isso no workshop, né? Então, eles são órgão regulamentador de que um sistema ele é acessível ou não. Então, para ele ser acessível, ele tem que ser perceptível, operável, compreensível e robusto. A gente também utiliza guias, que é o WCAG, o Google, que é o guia do Android, o guia do iOS, e eu particularmente montei um guia pessoal para testar acessibilidade aqui na Leva. A gente também utiliza ferramentas como plugins de navegador, leitor de tela, que aí eu vou explicar, que o Alex perguntou, né? O que o leitor de tela faz? Ele vai pegar tudo o que você está fazendo na tela e vai emitir uma voz falando aonde está cada item da tela que você está mexendo. Então, é um guia para pessoas de deficiência visual poder entender o que ela está fazendo no sistema.
testes, a gente também tem os testes automatizados. O Cypress, ele tem uma função que dá para fazer para teste e acessibilidade e algumas ferramentas de validação de teste. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona o WCAG. Esse aqui é algumas diretrizes que a gente utiliza, né, para poder entender. Então, assim, para todo sistema, ele tem que ser perceptível, operável, compreensível e robusto. Além disso, eu preciso entender que um sistema ele também tem que ser acessível de acordo com os níveis dele. Então, o nível mais crítico é o nível A, 1A, né, no caso. É esse que a gente vai focar para tentar melhorar a acessibilidade. Tem o 2A, que seria de severidade média, e o 3A, que seria, não é porque ele não é importante, mas ele é um detalhe que vai melhorar ali a parte da acessibilidade. Então, aqui nesses cards é um guia, né? Depois eu vou mostrar para vocês como acessar esses guias. Ajuda muito, porque assim, como que eu vou saber a utilização de cores? Isso é o mais grave para fazer uma análise se ele é acessível ou não. Então ele já traz, as cores não devem ser utilizadas só como a única maneira de transmitir o conteúdo. Então, se você no seu site utiliza somente uma cor, uma pessoa daltônica, ela não vai saber qual que é a função daquele botão, daquele campo. Então, é muito importante usar símbolos também. O cabeçalho do rótulo. Então, assim, todos os títulos têm que ter a função que ele vai utilizar. A label tem que ter, inserir tal item, inserir no nome, inserir a senha. Então, é muito importante que isso esteja claro para o usuário, não só para quem utiliza leitor de tela, mas assim, também uma pessoa que não tem tanto conhecimento da tecnologia entender o que ela está fazendo. As abreviações também, tem pessoas que têm baixo letramento, então ela não vai entender um VC, ela não vai entender o OBS de observação. Então, tentar trazer, assim, palavras corretas, sabe? Mais simples, mas sem abreviação. Isso aqui é mais para os devs, que seria a nome, a função e o valor. Tentar aplicar o ARIA em todo o desenvolvimento, né? Na qualidade ali de acessibilidade. Bom, aqui, se vocês quiserem acessar, esse guia de consulta rápida ajuda muito o QA. Porque, como vocês podem ver, essa tela aqui do lado direito, ela é do WCAG. Então, ela tem muito conteúdo, né? Então, eu vou ficar ali passando scroll para saber o que eu preciso. Não, aqui nesse WCAG, ele é mais rápido. Então, que tá com uma dúvida de contraste. Ele digita o contraste, seleciona o nível de importância e ele já pode filtrar e ele aparece todos os cardzinhos que são relacionados àquele item que você buscou. Não só o QA, né? O dev pode vir também acessar, é muito importante ter essa visão, PO, comercial, todo mundo consegue ter essa visão, né? Aqui também do WCAG. Aqui seria o guia do Google Android. Então, esse guia eu achei muito interessante porque tem cursos gratuitos de como você criar um app mais acessível. Então, por exemplo, eu me interesso muito para essa área de desenvolvimento. A hora que eu comecei a pesquisar mais, eu tive uma noção muito grande do desenvolvimento do app. Isso é muito importante. Hoje em dia, tudo é app, né? Então, assim, é muito importante. Também os devs dar uma olhadinha nesse daqui, é muito legal. E o guia do iOS, que é a mesma coisa do Android, ele vai te passar um passo a passo de como construir ali um app acessível. E aqui é um guia pessoal. Opa! Ai, meu Deus. Volta. Aqui. Então, aqui é um guia pessoal de acessibilidade que eu faço para os projetos que eu atuo. Então, assim, eu coloquei um ranking aqui, né? Do total que é necessário, de acordo com a Lei Brasileira de Acessibilidade, o quanto que é necessário para a gente atingir para poder ser considerado um sistema acessível, né? Então, aqui a gente tem os princípios, né? Que seria
o teste ele está sendo perceptível, operável, compreensivo, robusto, os níveis que eu expliquei para vocês de severidade, se ele é mobile, se ele é web, as ferramentas, as evidências e as etapas que eu faço para reproduzir esse teste. Então, eu passo o scanner Wave, que eu vou mostrar para vocês também, e eu coloco no lugar do usuário, né? Então, como que eu vou navegar no sistema? Eu vou conseguir utilizar o Tab? Eu vou conseguir utilizar o espaço para fazer a função do Enter? Então, assim, é muito importante ter essa funcionalidade e o QA sempre veste o chapéuzinho ali do usuário, da persona, para poder fazer o seu teste ser mais real. Então, além disso, eu testo com leitores de tela, que é o NVDA, que eu vou mostrar para vocês também como que funciona. Então, depois eu vejo a arquitetura e a hierarquia, que ela tem que fazer sentido. Então, uma imagem, ela tem descrição de imagem? O H1, o que está escrito no H1, no H2, no H3? Faz sentido ele estar ali, aquele título? Não faz sentido? Então, a gente faz essa análise também. Os gráficos, as imagens, eles têm que ter texto alternativo, porque uma pessoa que utiliza leitor de tela, ela vai passar ali, dar um tab, vai para a imagem, ela vai ler o que está por trás da imagem. Então, se o dev colocou batata, ela vai ler batata, sendo que a imagem é uma outra imagem, entendeu? Então, isso é importante também. Então, as imagens decorativas, elas não devem ser visíveis nos leitores de tela. Então, assim, uma imagem, um ícone que não tenha nenhuma função naquele sistema, ele não deveria estar ali, porque quando alguém está utilizando o leitor de tela, ela vai passar por aquele ícone e não vai ter função nenhuma. Então, ela não vai entender o que precisa ser feito, né? Então, aí embaixo aqui eu tenho a total da pontuação WCAG, igual eu comentei. Tá de acordo com a Lei Brasileira de Acessibilidade, a pontuação? Tá, então, beleza, o teste passou. Tem os erros e os relatórios geral. Gente, isso daqui é uma coisa pessoal que eu faço. Se alguém quiser falar, Bia, curti, eu compartilho, não tem problema, tá? Não precisa ser só QA para testar. Pode ser todo mundo. E aqui tem algumas ferramentas, né? As que estão em negrita, que eu mais utilizo. Então, para plugin de navegador, checklist, eu uso o Wave, que eu vou apresentar para vocês. Que ele faz um scanner da página e ele coloca para você todos os itens que precisam ser ajustados. De acordo com o WCAG, sempre WCAG, gente, eles sempre se baseiam nisso. O Dark Reader, então, assim, pessoas que têm uma dificuldade ali com o contraste, né, utilizam esse Dark Reader. A gente até tem o Wallace aqui, o nosso QA, ele usa o Dark Reader também, mas porque, assim, é aquela questão, não é só para pessoa que tem problema de não conseguir enxergar ou não conseguir ter ali o contraste, mas assim, por exemplo, a pessoa não se sente bem com uma página toda em branco, né? Então ela usa o Dark Reader e aí ela consegue ter o fundo preto, tem gente que fica com dor de cabeça, então é muito legal esse plugin. Esse Accessibility Guidelines que eu utilizei para fazer o meu guia pessoal. Ele é mais técnico, então é mais voltado para o QA entender o que ele precisa testar. O Colorblind Web Page Filter, que seria para você ver se o seu site está de acordo com a WCAG em relação ao daltonismo. Então, você coloca o URL lá do seu sistema e vê se as cores, né, como que funciona na visão de um daltônico, se faz sentido ou não. Então, para mobile, a gente tem o Accessibility Scanner Android. Esse aqui eu vou mostrar para vocês também. Para o iOS, a gente tem o VoiceOver. Para o Windows, a gente tem o Narrator, o NVDA, que é o que eu mais utilizo, o Color Contrast Analyzer, e para o macOS também o Color Contrast Analyzer. Tava difícil de sair. Então, aqui é o plugin do Wave, né? Então, a gente só clica no plugin, ele vai ler a página, e aqui eu utilizei como teste o site das Casas Bahia, que todo mundo acessa, né? E aqui ele traz uma informação muito importante e eu queria chamar a atenção aqui para os devs.
olha o tanto de item de área que ele vai ter que ajustar. 701, isso é grave, porque o cuidado que o dev está tendo ali, né? A gente entende que ele não está tanto pensando na acessibilidade. Então, assim, é bem preocupante, né? Que vai ter que ajustar. Por exemplo, o que é o ARA? A parte do código que ele está desenvolvendo não está sendo condizente. Por exemplo, aqui ele vai passar o mouse e vai ver batata. Ele não vai ver que é aniversário, Casas Bahia, Pix, não. Então, assim, é uma situação que a gente pode estar prestando um pouco mais atenção. Aqui é 23 erros, então os mais graves, os alertas, o erro de contraste. Então, assim, aqui, quando você vai na aba de detalhes, ele mostra. Então, aqui, ó, nos 23 erros, aqui a gente tem uma maioria do pessoal que não vai conseguir ler utilizando leitores de tela, porque não tem um texto alternativo por trás daquela imagem. Então, ele não vai saber o que é aquilo, né? Então, aqui, erro de contraste. Então, ele traz todo um relatório para você, detalhadinho. Tá só em inglês, né? Mas, assim, dá para a gente entender o que ele está querendo passar. E a partir desses parâmetros, a gente consegue abrir um bug, pedir para o dev poder ajustar, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que funciona o leitor de tela do NVDA. Então, esse é um projeto que eu participei, do programador de férias, né? Esse projeto chegou para a gente desenvolver, já tinha sido desenvolvido um pouquinho. Então, aqui eu quero mostrar para vocês como chegou para a gente. Aqui, no intuito, vocês olham um texto, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção quando eu passo o mouse em cima desse texto, o que o NVDA vai me falar. Então, eu vou dar o play aqui para vocês, só para entender um pouquinho. Para ver descrições ausentes de Para ver descrições ausentes de imagens, abra o menu de contexto. Programador de férias Google. Para ver descrições ausentes de imagens, abra o menu de contexto. Usuário página de propriedades. Guia, cadastro preferência guia 3 de 3. Diálogo. Usuário página de propriedades. Guia, período concessivo guia 2 de 3. Diálogo. Então, assim, ali, a hora que eu posicionei o mouse, você viu que nas abas ele falou a aba 1, o período concessivo, a aba 3, cadastro de preferência. Quando eu coloquei o mouse em cima do que era para ser um texto, ele começou a dizer para mim diálogo, diálogo. Mas o que é esse diálogo? Sendo que aqui está escrito como utilizar o sistema, né? Na teoria, a gente descobriu que esse sistema chegou para a gente, não é um texto, é uma imagem. E ela foi salva com a palavra diálogo. Então, quando o leitor de tela, a gente posicionou o mouse e ele leu o diálogo, ele estava lendo o nome da imagem e não em si o que estava escrito. Então, isso para quem utiliza o sistema é muito complicado, porque aqui é uma informação importante. Então, como que o usuário vai aprender a utilizar o sistema sendo que ele não está vendo o texto, ele está vendo diálogo? Diálogo o quê, né? Então, é um dos pontos que o NVDA é muito legal nisso, a gente passar ali na pele como que funciona. E aqui eu vou tentar ver com vocês o que vocês acham que está escrito aqui. Eu sei que está escrito, precisamos começar produtos e experiência. Vocês conseguem enxergar a frase inteira que está aqui? Não, né? Então, eu vou fazer um demand aqui para vocês, como que o NVDA vai ler isso daqui para vocês. Então, só um minutinho. Ele vai ler um monte de coisa, gente. Janela. Gráfico. Retângulo. Tem texto. Cada vez mais informações podem ser acessadas online. Precisamos começar a pensar sobre como todos os nossos usuários usarão nossos produtos.
Sentir na pele é uma experiência incrível para que possamos entender esse universo da acessibilidade. Então agora vocês sabem o que está escrito aqui, né? NVD e já Agora, isso é só uma experiência de como uma pessoa que utiliza o leitor de tela passa. Então, imagina você estar lá precisando utilizar um serviço web, comprar alguma coisa e você não entender o que precisa, então é um pouco complicado, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona, né, a parte do teste mobile usando o Scanner Accessibility. Então, o que nós QAs fazemos para testar? O que precisa? Ver se o zoom está sendo executado, os itens clicáveis, se o scroll está funcionando. Quando e como testar? Então, quando que o QA vai começar a testar isso? É a partir dos testes exploratórios. O que é teste exploratório? É aquele teste que você entra no sistema e você vai fuçando. Fuça ali, fuça aqui. Então, assim, não existe um cenário, um roteiro pré-escrito para você fazer, não, no usuário vai ter que entrar no login, não, eu entro, clico no login, compro um livro, essas coisas. Então, é quando a gente faz essa parte do exploratório, né? E os relatórios. O Scanner Accessibility, ele tem um relatório de InVideo, GIF, e o Snapshot, que seria... Ele escaneia, quando você tira a foto ali da tela, ele escaneia todos os pontos que você precisa para fazer o ajuste da acessibilidade. Então, aqui eu vou passar para vocês. Eu estou fazendo uma compra de um livro na Amazon. Eu cliquei em gravar e estou fazendo uma teste exploratória. Então, eu clico, aumento, clico em voltar, faço um monte de coisa. Esse aqui eu estou usando o meu celular pessoal, tá, gente? E minha conta pessoal da Amazon. Então, testo o scroll, faço busca. Então, assim, é um teste exploratório mesmo. Que eu não sou o único idoso que fica comprando potinho pela internet. Eu vou passar aqui mais para a parte do relatório, porque é mais teste, né, gente? Então, acho que aqui... Assim que eu finalizei o teste, eu posso parar a gravação. Então, quando eu parei a gravação, ele trouxe para mim todos os itens que ele identificou ali que seria importante a gente prestar atenção para acessibilidade. Então, quando eu dei o zoom, ele não existe um rótulo de item nessa imagem. Então, para uma pessoa que está utilizando ali no Android um leitor de tela, ele não vai entender o que está escrito aqui. Né? Tipo, não tá falando que é um livro, Poder do Hábito. Então, ele já coloca, ó, rótulo do item. O rótulo deste item pode não ser lido por leitores de tela. Aí ele coloca outros elementos. Área do toque, aumentar a área do toque. Parte do teste view. Então, ele faz um resumo ali, um scanner de tudo que precisa ser ajustado. E aqui a gente tem, eu vou apresentar para vocês um outro guia, que é o Colorblind. É muito legal esse daqui, porque você coloca só o URL do site, né? E aqui tem vários tipos de daltonismo, né? Então, tem vários níveis, você pode selecionar e ir testando qual que mais se adequa aqui. E é muito importante para você perceber itens que têm a cor, né? Mas não tem um símbolo para justificar qual que é a ação que o usuário vai ter que tomar a partir disso. Então, assim, é muito legal. Então, a gente pode ver, né, que aqui no site das Casas Bahias, para a gente é azul, mas para uma pessoa que possui daltonismo é verde. Não sei, aqui. Então, assim, é bem legal esse site. E aí eu quero trazer um pouquinho para vocês do impacto positivo que a acessibilidade pode trazer para o mercado digital. Então, para a empresa, né? Que a empresa ela acaba sendo diferenciada, no caso a Leva, né? Pois
atualmente a gente não tem maturidade no mercado voltado para este tema. Até mesmo os clientes, eles não têm noção do quanto isso pode ser bom para eles, né? E em relação a isso, ele vai ter mais lucratividade quando a porcentagem ali da utilização do seu software, né, do seu sistema, vai ser maior. Então, além disso, a gente também tem a inclusão, que a inclusão é fazer com que todos se sintam bem-vindos e incluídos. A gente pode ver naquele vídeo da Apple um sistema muito bom que todos possam utilizar, muda vidas, né? As pessoas conseguem trabalhar, e a liberdade, que é a preocupação em trazer liberdade e conforto para todos os usuários. Então, assim, pensa que num mundo que é muito diferente do seu, uma pessoa com deficiência, ela vive também no nosso mundo e ela tem que se adequar a algumas coisas. Então, por que não deixar tudo certo para que elas não precisem ter esse medo, sabe? Seria uma liberdade você conseguir viver no meio assim, sem precisar, ai, vamos fazer algo porque aquela pessoa tem deficiência. Não, é tudo igual. E aqui eu gostaria de passar para vocês um pensamento da Leonie Watson, que ela é uma das cadeiras do WCAG e W3C, né? Então, se você quer um conselho, eu diria para pensar na qualidade das coisas que você está projetando. Queremos que as pessoas usem nossos sites e aplicativos, então crie projetos com os quais você se importa. Dar a mínima atenção para o que você está construindo e para quem está construindo é tudo o que significa acessibilidade. Eu acho muito legal. Brasilão. E aqui é um post que eu vi no LinkedIn. Quem quiser seguir o pessoal Movimento Web para Todos é muito legal. Eles postam muita informação sobre acessibilidade. E eu gostei muito que tem a ver muito com o QA, né? Que ele fala que quando as empresas não consideram as pessoas com deficiências como consumidoras, elas deixam de oferecer um serviço de qualidade. E o QA também tá inserido nisso. Então, também é a nossa responsabilidade levantar essa bandeira da acessibilidade no sistema para trazer um pouco mais de conhecimento aí para o pessoal. E também, assim, a gente pode até pensar em fazer um collab QA mais dev aí para a gente aprofundar um pouquinho mais técnico aí nas guildas sobre como tecnicamente a gente consegue testar isso. Mobile, web, então coloco aí à disposição do pessoal da guilda. Quem quiser fazer um collab, estamos aí. E é isso, pessoal. Muito obrigada, agradeço demais. Peço desculpas por, né, tá nervosa, né? E é isso, galera. Muito bom, hein? Nossa. Bia, eu já tô com a Acabou. mãozinha levantada. Ai, desculpa. Não, só pra garantir minha pergunta aqui. Ah, tá bom. Perguntas. Primeiramente, eu quero parabenizar. Não aparentou nervosismo, tá? Maravilhosa, como sempre. Mas, bom, eu queria te perguntar, Bia, porque uma vez, quando eu tava com a atração de seleção, eu cogitei muito em trazer uma pessoa, um dev, que ele é deficiente auditivo perdão, eu também tive um dev que era deficiente visual. E aí a gente entrou meio que numa conversa e o time e tudo mais para ver se era possível ou não, e a gente meio que entendeu que isso precisava de um pouco mais de maturidade da leva por causa da acessibilidade na hora de programar e de reuniões e tudo mais. Com isso que você mostrou, a minha cabeça voou muito longe. E a pergunta seria: você acha que seria possível cogitarmos essas pessoas vindo para a leva neste momento, ou ainda precisamos de um pouquinho mais de maturidade e acessibilidade para elas? Sim. Nesse caso, eu vou falar um pouco da parte de QA. Hoje eu faço um curso na INSEP que eles ensinam QAs a fazer tipo um pair testing. Tem o pair code, né? Pair testing com pessoas com deficiência. Então, assim, senta uma pessoa QA, que tem a visão, e a pessoa deficiente sem a visão. Então, a gente faz o teste de acessibilidade junto para o que eu conseguir complementar no teste, ele também faz essa parte. Hoje, acredito que a Leva ela precisa um pouco mais de amadurecimento nessa questão, porque a gente precisa se preparar para como vai acompanhar, porque é sempre a duas pessoas que tem que estar fazendo o job ali, né?
Então, acho que a gente pode continuar nesse caminho, é um passo, né? Eu trago para vocês essa questão de acessibilidade, a Gabi trouxe para vocês, então, assim, é uma coisa a se pensar, o pessoal dos devs aí, tentar procurar um pouquinho mais, mas ainda assim, Alex, eu acho que a Leva precisa um pouquinho ter uma base ali para conseguir receber essas pessoas. Mas a gente vai conseguir. Alex, teve uma época que a gente trabalhou num projeto com a CIT, nós daqui da Leva com a CIT. Acho que no projeto estava eu, o Cris e o Matheus Domingues, não lembro quem mais estava naquele projeto. E lá tinha um dev, eu não sei se ele era dev ou QA, acho que era dev, que ele era deficiente auditivo, Era dev. ele tinha redução na audição, e a CIT contratou um intérprete só para ele. Então, nas dailies, nas plannings, nas reviews, em todas as reuniões que a gente tinha, eu falava, a intérprete fazia linguagem de sinais para ele, e ele falava e ela traduzia para a gente. Ele falava via linguagem de sinais. E Lucas, Aquele dia eu achei impressionante, cara, isso. E eu lembro que eu não lembro exatamente qual serviço a gente usava para fazer as dailies, mas eu lembro que ele tinha um esquema de transcrição do que a gente estava falando, né? Então a gente falava nas dailies e aparecia para ele lá. Isso eles usavam quando o intérprete não ia, ou assim, enfim, até para ajudar na melhorar ainda mais, né, a integração dele com o que a gente estava falando. Muito bom, né? Eu mesmo nunca tinha experienciado, assim, trabalhar com alguém que tinha esse tipo de deficiência no trabalho, né? Bem legal. Ai, que maravilhosos. Depois eu pergunto para vocês quais que eram aí os coisinhos, tá bom, gente? Obrigado, Bia, pela resposta. Imagina, e gente, é muito legal, porque no curso que eu faço, né, é engraçado porque eles são super gente boa, né? Então, assim, como é estudo, a gente faz ali a prática. E eu tenho o meu colega, que o nome dele é Murilo, eu falo assim, Murilo, você não tá vendo isso aqui? Aí ele fala assim pra mim, Bia, não tô vendo porque eu sou cego. E eu falo, cara, para, não faz isso, pelo amor de Nossa, Deus. que mancada. Então, tipo, eu falo, cara, e ele, assim, todo mundo leva na brincadeira e fica me zoando, porque eu fico muito, sabe, mal, assim. Eu Então, tive assim, uma experiência também legal com 18 anos. Eu cuidava do filho do meu chefe também, numa empresa aqui perto de casa. Ele era deficiente visual, então eu tinha que levar ele para a escola, andando no meio da rua, atravessar tudo. Então, assim, foi um aprendizado de estar com ele ali. É muito. Aí eu começava no carro, dependendo do lugar, falava, quer a emoção? Quero. Acelerava um pouquinho, dava aquelas. Ele curtia um pouquinho, tinha umas sensações, eu ia estimulando ele, assim, sabe, a sentir as coisas. Foi muito legal, cara. Experiência louca de ter. Muito bom. Bia, deixa eu aproveitar que eu não vi nenhuma mão levantada. Eu levanto de novo, eu sou super participativo. Não viu outros workshops, eu estou lá também. Eu ia te perguntar, Bia, você acredita que todos os processos que uma pessoa de QA opera e trabalha, é possível a gente trazer uma pessoa deficiente auditiva ou visual? Ou tem algum ponto que é limitante e, de repente, como você disse, é impaired, né? E aí não é algo 100% autônomo, mas eu queria entender se tem algum ponto que é limitante que não é possível ser feito, ou tudo dá para ser feito por qualquer pessoa. falando da parte do QA, né? Existem cursos que preparam o QA, igual esse que eu falei da INSEP, né? Ele prepara o QA para ser especialista de acessibilidade e poder receber essas pessoas. Hoje a gente consegue, mas é aquela questão, precisa ter um pouco mais de maturidade até mesmo para o QA. Hoje, se você falar para mim, Bia, eu tenho um QA que ele é surdo, mudo, a gente consegue trazer ele? Sim, porque eu estou recebendo treinamento para isso. Então, assim, vai muito pro QA. Então, assim, dependendo para qual norte ele tiver, o QA pode ser mais técnico, pode ter acessibilidade. Então, precisa sempre ter um par para poder fazer esses testes, tá? Só complementando então, desculpa. Se a gente fosse trazer uma pessoa que é deficiente para ser um QA junto com vocês no time, o time todo precisa de uma preparação de um curso, é isso? Sim, exatamente. Perfeito. Muito obrigado, meu amor. De nada. Mas alguém pipou. Com a mão levantada aí, Caião. Alô, alô. Alô, 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 alô. Estão me ouvindo?
Parabéns, bicho. Obrigada. Eu Conseguem tô me ouvir, ouvindo. pessoal? Sim, Caio, alto e claro. Ah, beleza. É porque tá meio travando o Teams pra mim aqui, tá meio complicado. Eu queria fazer só um comentário, cara. Que assim, o Alex comentou, né, sobre conversar com um dev deficiente visual. E eu me lembro que num outro workshop que tivemos, acho que com a Gabi, se eu não me engano, no finalzinho do workshop, o Jonas ele liberou um link, cara, de um podcast que rolou sobre devs com deficiência visual, sabe? Aí eu vi aquilo e falei, cara, será que é possível? Tal, fiquei imaginando, né? Aí eu acompanhei essa conversa desse podcast. Aí eu só quero trazer ali uma experiência que eu vi lá nesse podcast que eu achei interessante. Um desses caras que estava ali naquela call, naquela conversa, meu, ele é um cara muito brabo. Os dois, na real. Os dois caras que estavam na call são caras muito, muito brabos, sabe? Uma experiência gigantesca. E você vê a forma que eles trabalham, você vê que a pessoa realmente tem essa experiência. Então, a única limitação é o visual, que ele não consegue ter ali uma perspectiva de layout, de o que é um botão, como que é, sabe, no geral. Mas os caras conseguem fazer o trabalho que eles foram contratados para trabalhar. E eu fiquei viajando naquilo, caramba, eu fiquei imaginando, pô, como que seria eu trabalhando com uma pessoa com deficiência visual, sabe? Eu queria ter esse tipo de experiência, que eu nunca tinha imaginado antes de acompanhar essas talks e tal. E um desses rapazes lá, ele fez um comentário que eu achei muito interessante, que ele trabalhou com todo tipo de pessoa, e assim, cada pessoa tem sua personalidade, cada pessoa é uma forma de lidar. Aí ele comentou que acho que o líder dele chegou para ele e falou, cara, a partir de tal dia você vai tocar outro projeto, ou outra feature do projeto, algo do tipo, e você vai precisar trabalhar com uma pessoa que é deficiente, tem uma deficiência auditiva. Aí esse rapaz que tem a deficiência visual, ele falou, pô, sério? E tal, ele ficou tipo em estado de choque, porque ele ficou imaginando, pô, mano, como que eu vou me comunicar com a pessoa e tal, como que vai ser o dia a dia? Só que aí depois ele parou para pensar, cara, isso daí, tipo, é a mesma reação que as pessoas têm quando elas descobrem que tem que trabalhar comigo, sabe? Porque eu sou deficiente visual e tal, então, tipo, ele meio que digeriu aquela notícia lá, se acalmou e, não, vamos para cima. Vai ser um desafio, mas um desafio interessante, uma experiência a mais. Eu achei muito interessante, sabe? Eu acho bem importante essas conversas, porque igual o Alex tá trazendo, pô, conversou com um cara ali, como que seria o dia a dia na empresa no geral, né? Trabalhando com esse tipo de profissional que eu acho bem bacana, cara. Eu acho bem interessante. É só uma questão de na empresa, como se diz, amadurecer, sabe, para essa ideia e tal. Acho bem importante. Se tudo der certo, quem sabe aí futuro breve. Sim, com certeza. Mais alguém, people? Não. Eu já participei demais, gente. Eu queria fazer um comentário. Sim. Eu acho que ali a gente tem 2 pontos, né? Nós temos um desenvolvedor com uma deficiência, né? E nós temos também um time que precisa desenvolver para esse público. Então, eu acho que, a princípio, seria muito bacana se a gente já conseguisse pensar em todos os projetos que a gente desenvolve, né? E que a gente testa, se ele comporta, né? Se atende esse público, né? Porque é muito importante, porque que nem os modelos que você apresentou, ele aparece imagem, mas imagem do quê? Né? Então, assim, a qualidade da nossa entrega também tem que atender um público maior. Não só, assim, é lógico que é muito bacana se a gente tivesse uma oportunidade de ter um profissional, né, que tenha essa bagagem, essa experiência, né, passa por essas dificuldades para nos ajudar, mas eu acho que todo o projeto nosso, eu acho que poderia já começar e ver como que a gente consegue fazer isso dentro da Leva, né? Tanto na parte de QA, a parte de desenvolvimento, a parte de UX, tem todo um trabalho já para levar isso para o cliente, né? Exatamente. Eu gosto, assim, que
o UX, ele também tem essa preocupação. É uma coisa que, gente, já nasce no nosso coração, né? O UX, o QA também já pensa em tudo ali também. Os devs também. Mas é uma bandeira que é muito. A gente está sempre levantando, mas o cliente às vezes não tem o conhecimento sobre isso. E eu acho que a gente levando a cultura leva para eles, a gente pode começar já ali propagando essa ideia de acessibilidade. No programador de férias mesmo, eu tentei incluir acessibilidade no projeto e o cliente, para ele não fez sentido, porque era um sistema para pessoas que engarrafam a cerveja. E aí eu questionei, eu falei, tem alguém que possui, né, que é PCD? O usuário virou para mim e falou, você acha que eu vou contratar cego para engarrafar cerveja? Então, assim, não é nesse entendimento. Então, a gente entendeu que ali falta um pouquinho, ali o entendimento do pessoal. Então, acho que vamos começar de dentro, aqui na Leva, começar a construir isso e levar para o cliente de uma forma com a qualidade, com tudo que é importante ali, e mostrar para ele o quão importante é. E ele só tem a ganhar, porque quanto mais gente usando o sistema dele, mais dinheiro ele vai ter. Então, assim, é a única forma de diálogo que a gente tem hoje em dia. Então, seria mais esse comentário também que eu queria passar para vocês. Bom, só queria comentar também, se alguém tiver alguma experiência técnica aí e quiser trazer para a Guilda Front-End algum tema relacionado à acessibilidade, fiquem à vontade, hein? Pode sugerir. Se tiver alguma outra sugestão sobre o que a gente pode trazer nos próximos encontros, fiquem à vontade. Legal, acho que vale talvez no próximo encontro da guilda, a gente pode planejar aí. Porque, assim, a gente utiliza muitas bibliotecas de componentes para, enfim, para criar, fazer os bloquinhos de construir a interface, né? E muitas dessas bibliotecas, elas têm funcionalidades próprias, assim, para ajudar na acessibilidade, né? Só que muitas vezes elas são opcionais e, assim, às vezes eu já me peguei colocando só lá o componente, e a gente não coloca lá um area label, que é para o usuário conseguir ver o que significa aquele componente. Então, acho que talvez valha a gente mostrar dessas bibliotecas que a gente utiliza, principalmente o Material UI, tem alguns recursos para isso, e algumas bibliotecas externas, como que a gente pode dar pequenos passos assim no dia a dia para melhorar esses pontos do lado técnico, assim, né, de desenvolvimento e tal. Então, acho que é bem válido a gente fazer algo assim. E a gente pode ver de marcar algum dia, ver como é que a gente pode fazer. Talvez chamar até o pessoal de QA aí para acompanhar. Legal. Sim, gente, me chame para collab. Vamos desenrolar essa collab aí. Vocês são muito foda aí da guilda, parabéns. Então, é isso, galera. Bom, B, parabéns. Felicitaciones, Bia, muy bueno. Muito obrigada, Angela. Gente, o Angela tá aqui, tô muito feliz. O pessoal tá aqui, a Mili, todo mundo. Muito obrigada, viu? Hein, Bia? Parabéns, Bia. Você mandou muito bem na didática aí. Muito obrigada, Dé. Eu queria trazer um pouquinho mais, assim, mas o tempo não dá, gente. Por mim, eu ficava o dia inteiro. Eu ensinava como configurar o NVDA para vocês, como que testa no Cypress. Nossa, mas o tempo Já não vamos dá. fazer um evento já. Vamos. Evento da acessibilidade na Leva. Sim, sim. Quero muito. Já marquem, pode mandar mensagem aí, fala super apoio, tá bom? A gente já leva pra frente. Leva pra frente. Acho que é isso, né? Mais alguém tem alguma coisa? Não. Prometo que eu não abro bugs, gente, tá bom? Pode falar. Só na sexta-feira, 6h. Nossa Brincadeira. Senhora. Mas é isso. Então, acho que temos um workshop, Alex. Temos um maravilhosíssimo workshop. Poderia ser um webinar isso aqui, gente. Adorei. Parabéns. Eu esqueci de mandar os e-mails, mas aí eu vou ver se eu consigo passar lá para o pessoal do curso que eu faço, né? Que eles queriam participar, mas eu acabei esquecendo na ansiedade.
E ver se eu consigo trazer eles aqui, né, pra gente bater um papo sobre isso, né, que eu acho que é importante também. Sim, perfeito. Bom, Maravilha. Bom, vou parar a gravação então, tá bom, gente? beleza.